Eu vou ministrar sobre Tito, se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 11. Isso, nós vamos começar no 2:11 e vamos ler até o 3:11. Amém? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, assim, procedeu para que, justificados mediante a graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Essa, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questão tolas, genealógicas, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas não são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava orando ao Senhor, né? Sempre quando o pastor fala para a gente vir ministrar, e eu peço, obviamente, sempre o direcionamento do Espírito Santo. E eu estava com uma palavra completamente diferente nas últimas semanas, alguma coisa que estava preparando, eu ia falar sobre Elias, né? Ia falar um pouquinho sobre o caso da viúva, né? Aprofundar ali. E aí, aquela coisa que estava mecânica, né? Eu tentando ler a palavra, destrinchar ela para trazer para os irmãos. Eu falei, não é isso que o Espírito Santo quer falar. Não é isso que o Espírito Santo quer falar. E aí eu estava lendo a Bíblia, né? Daí eu lendo aqui Tito, veio isso. É isso que você vai ministrar para a minha igreja. Então, glória a Deus, porque é confirmação do Espírito. Nas últimas semanas, as ministrações tiveram um toque também sobre graça, sobre a obra de Jesus, sobre aquilo que foi feito, e o Espírito Santo está confirmando novamente. É para falar disso de novo para a igreja, então glória a Deus, porque é isso que vai ser ministrado. E aqui, quando eu estava lendo, né, sobre Tito, e aqui tem muita coisa para ser falada, e eu tentei fazer um resumo de alguns pontos que eu achei super interessante. Mas quando começa aqui, né, falando sobre, no capítulo 2, versículo 11,
quando ele fala sobre manifesta a sua graça salvadora sobre todas as pessoas, na Bíblia, todos diz um negócio diferente. Significa todos. Não é alguns, não é se, não tem um porém, todos significa todos. Então, quando ele manifestou a graça dele, ele fez para você, para mim, para o criminoso, para o adúltero, para todas as pessoas ele manifestou a graça dele. Para todas as pessoas ele trouxe a salvação dele. Para tudo e para todos ele fez isso. Glória a Deus pela revelação do Senhor. E aí, na segunda parte, quando ele fala sobre renunciar, né, no capítulo 2, versículo 12, quando ele fala sobre renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, né, renunciar à impiedade é justamente agir em amor, para que todos sejam alcançados. Amém? Estão comigo, irmãos? Então, quando ele está falando de impiedade, você renunciar à impiedade significa justamente você deixar de julgar e ter a certeza de que é para todos. E a graça foi manifesta para todos. Glória a Deus. E agir em amor e ter piedade ao próximo. Compaixão, empatia. Se colocar na posição do próximo. Em dias que, às vezes, até mesmo dentro da igreja, e eu me coloco nesse dentro da igreja, a gente, às vezes, falando, bem feito. Fez errado mesmo, bem feito. Renuncia à impiedade. E foi isso que Deus falou fortemente no meu coração. Renuncia à impiedade. Você tem que ter piedade daquilo que aconteceu e ter o reconhecimento de que Deus fez é para todos. Amém? Então isso é uma coisa. Sobre paixões mundanas também, que ele fala no versículo 12, né, aqui no capítulo 2 de Tito, algumas semanas atrás eu até ministrei um pouco sobre isso, né, sobre ser ou ter, ou ser reconhecido, ter um título aqui, né, sobre quando estava sendo ministrado, que as pessoas às vezes negam as coisas da igreja para ter ou ser alguma coisa aqui dentro da terra, né, quando na verdade o nosso bem maior é ter o Espírito Santo habitando em nós e guiando os nossos caminhos, né? Então, quando ele fala sobre esse renúncio de impiedade também, né, e deixar que o Espírito habita, está falando sobre aquilo que foi ministrado de deixar o velho homem morrer e sobre a vida que a gente tem que ter. Ter uma vida justa, de maneira sensata e piedosa. Viver com cautela, irmão, zelando por aquilo que Deus te deu. Glória a Deus. O que Deus te deu, irmão? O que Deus te deu? Ele deu a graça, Ele deu a salvação, Ele deu a misericórdia. Zele por isso, zele por sua família, ministre para sua família, cuide dos seus pequenos, para que eles tenham esse zelo e esse temor por aquilo que Cristo fez. Isso tudo está falando, e eu achei maravilhoso essa parte do texto, porque tudo isso está sendo falado no versículo 11 e 12. A gente nem foi para tudo ainda, né? O capítulo inteiro. Então, isso tudo sendo ministrado no versículo 11 e 12, sobre o zelo, sobre tudo aquilo que a gente tem que deixar de fazer e aquilo que a gente tem que começar a fazer. E quando ele fala do versículo 13, né, enquanto a gente aguarda a bendita esperança, e aqui tem uma coisa que eu achei super interessante, né, que o pastor Euclides e o pastor Roberto ministram, várias vezes já ministraram sobre isso, que não se fala mais sobre a volta de Cristo, não se fala mais sobre a vida eterna. E essa é a principal promessa que Cristo nos deu. É a vida eterna com Ele. É essa esperança que tem que estar acesa no nosso coração. É essa esperança que a gente tem que buscar todos os dias. Existem promessas de ter deleite e ter uma vida boa aqui na terra? Óbvio que existe. Mas nem se compara, irmãos. Nem chega aos pés daquilo que Ele prometeu de ter uma vida eterna contigo no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso ardeu em mim quando eu li esse versículo. E quando ele está falando, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é por isso e para isso que nós estamos trilhando o caminho. É por isso e para isso que nós estamos seguindo em frente. É por isso e para isso que nós devemos ter justamente o amor
pelos próximos que estão sendo manifestados, pelo próximo que Tito pede para se manifestar aqui, a piedade. Amém? Glória a Deus por isso. E quanto a isso, né, eu tinha até marcado aqui um testemunho que eu até compartilhei na reunião, né, que a gente tem feito as reuniões, né, individuais não, as reuniões em grupo, pelo WhatsApp, e eu compartilhei com o pessoal que eu fiquei super feliz. Certo dia a gente estava viajando com as crianças, né, indo para passar um final de semana diferente, né, dado toda essa questão da pandemia. E aí a gente estava escutando aquela música Refine, não sei quantos aqui já escutaram. Não sei nem se é do Hilson essa música, uma música muito bonita. E a Lígia, até ela traduziu essa música, né, e as crianças estavam escutando e falando para Deus refinar com o fogo, com o Espírito Santo. E aquele momento eles foram tocados, né, pelo Espírito Santo dentro do carro. E eu achei maravilhoso porque eles começaram a falar, né, com a gente, mas eu tentei explicar para eles o que eles estavam cantando. Eu falei, aqui vocês estão cantando que vocês estão entregando a sua vida e para o Senhor fazer dela o que Ele quiser. E para Ele moldar vocês do jeito que Ele quiser. E para Ele fazer vocês trilharem o caminho correto. E para vocês terem esperança da vida eterna. Comecei a falar de vida eterna com as crianças. E naquele momento os dois olharam assim e falaram, nossa, mas caramba, e Ele vai cuidar de tudo? Ele vai fazer tudo? Ele vai cuidar de tudo, queridos. Ele vai fazer tudo por vocês dois. E Ele vai tomar cuidado de vocês. E aí eles falaram, e aí eu falei, mas isso só acontece com quem entregou a vida para Ele. Com quem deu abertura para Jesus morar no coração. Não acontece com qualquer pessoa. Acontece com quem deu abertura e deixou Ele tomar conta da vida, né? E trilhar um caminho correto. E aí, o Elias olhou para mim e falou, eu acho que eu nunca entreguei de verdade a vida para Ele. Ele tem 7 anos. E ele foi tocado. E naquele momento eu falei, mas você quer? Você quer entregar a vida para Ele? Ele falou, eu quero, pai. A gente pode fazer isso agora? Eu falei, vamos fazer agora. E eu fiz a oração de entrega da vida do meu filho. Com 7 anos. E eu falei, a partir de hoje, você já era consagrado desde o ventre da sua mãe. O papai e a mamãe oraram por isso para você. Mas a partir de hoje, você tomou a decisão. Você abriu o coração. E ele falou, agora ele está cuidando de mim o tempo inteiro? Eu falei, ele já cuidava, só que agora você deu a permissão para ele entrar no seu coração. E aí a Giovana falou, eu também quero fazer a oração de entrega. E aí eu fiz com a Giovana também a oração de entrega. E glória a Deus, porque ali eles foram marcados de maneira com que eles sabem agora o cuidado e a santificação que Deus está provocando na vida deles. Tão pequenos, irmãos, mas é esse zelo e esse cuidado que está escrito aqui. É esse zelo e esse cuidado que está escrito aqui na palavra. Não é zelo e cuidado por aquilo que você tem que se deleitar e regozijar enquanto nessa terra, mas é o zelo e cuidado para que você alcance aquilo que Deus quer que você alcance, que é a vida eterna, irmão. E é sim a conversão dos próximos. Primeiro na sua casa, e depois dos próximos. Você e sua casa serão tementes a Deus, e servirão a Deus. E a partir daí, você vai conquistar os demais. E vai ter essa piedade com os demais, esse zelo com os demais. E quando aqui ele fala que a graça se manifestou de forma maravilhosa para todas as pessoas, na Bíblia significa para todas as pessoas. Glória a Deus. E aqui, isso no versículo 13, né? Então, eu tomei um tempinho a mais aqui, desculpa, irmãos. Mas no versículo 15, ele fala sobre você pregar essas instruções, né? Que foi justamente até o que eu acabei de comentar. Se encorajar, repreender com autoridade quem está se desviando dessas recomendações. E que ninguém te menospreze. Amém? Glória a Deus.
E aqui me fez lembrar muitas vezes quando a gente estava perto da minha avó, né? E às vezes a gente falava algumas besteiras, bobagem, minha avó repreendia. E ela repreendia em amor. Ela falava, não é assim que funciona. Não é assim que vocês têm que agir. Né? Então, essa autoridade é feita também para você repreender e corrigir as pessoas em amor, sempre em amor, assim como os pastores fazem com a gente, assim como os ministros fazem com a gente, mas ter autoridade em fazer isso. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, na hora, eu lembrei da minha avó. Eu lembrei da minha mãe também. Minha mãe vira e mexe, né? A gente está falando alguma coisa. Minha mãe é super atenta com as palavras, do jeito que a gente, às vezes, fala. E de soltar uma palavra, às vezes, para as crianças, ela fala, não fala assim. Não fala assim. Você está profetizando sobre a vida dele. Ele não é assim. Ele não será assim. Né? Às vezes você até olha e fala, caramba, de novo, eu estou falando isso. Cara, de novo. E está repreendendo em amor. Glória a Deus. Isso no versículo 15. Aqui no capítulo 3, daí no versículo 1, quando ele fala sobre submissão e traz alguma coisa na realidade de hoje, né, que lembra que todos devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Também na ministração de terça-feira, acho que a gente fez na última semana, na quarta, com o nosso grupo lá, a gente comentou sobre isso. Irmãos, esses grupos têm sido uma bênção. Participem dos grupos. Participem dos grupos, troquem experiências, tem sido uma bênção. E ministrando lá, né, na terça-feira, a gente também falou sobre isso, como a dificuldade hoje que essa geração tem sobre submissão, sobre ser governado. Eu não tenho nada contra a geração que está vindo, pelo contrário, eu acho que eles têm uma habilidade, uma agilidade e possibilidade de aprendizado infinitamente menor do que a gente teve, infinitamente maior e melhor. Eu disse menor primeiro, né? Infinitamente maior e melhor do que a gente teve. Só que eles precisam aprender alguns princípios, e um desses princípios é a submissão à autoridade. É submissão à autoridade no emprego, submissão à autoridade dentro do lar, aos pais, na igreja, aos ministros, aos pastores, aos presbíteros. E isso também me chamou a atenção, do cuidado que a gente tem que ter nesse ensinamento para com nossos filhos. O Geel quase me entregou aqui a semana passada, né, Geel? A gente teve um tempo maravilhoso junto com o Gé, com a Tati, semana passada, e eu estava brincando lá e falei para eles, lá em casa, a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar, né? Mas eu vou falar, não tem problema. Lá em casa não tem democracia, não. Cara, lá não é isso, não. Lá é monarquia, cara. Eu sou o rei, a Letícia é a rainha, e as crianças obedecem. É simples assim. A gente se matou de rir, né, quando a gente falou isso, né? Então, você já viu alguém desobedecer o rei e a rainha? Não, né? Então a gente brincou sobre isso. Então esse ensinamento, esse fundamento, a gente tem que praticar ele para que nossos filhos não sofram no futuro. Porque eles serão submissos em algum tipo de autoridade. E é natural isso. E é bom que isso aconteça dessa forma. Mas, principalmente, submissos ao Senhor. Submissos à vontade de Deus. Submissos àquilo que Deus tem praticado. Ao que eles têm praticado na vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, e quando falou sobre isso, também veio ao meu coração. Glória a Deus, porque é esse o ensinamento que Cristo está passando e que Tito estava escrevendo aqui nessa carta. Né? E no versículo 2, quando ele fala sobre não promover calúnia, na hora que eu estava lendo isso aqui, quem aqui já compartilhou fake news? Eu já. Acho que todo mundo aqui já caiu nessa. Certo? E aqui está falando, não promover calúnia. E hoje a gente está num tempo que o senso de responsabilidade em cima daquilo que é feito, das ações que são tomadas, é muito complicado, porque você está atrás de uma tela.
Você tem uma tela, um software, uma rede social te protegendo. E quando fala de promover calúnia, não é só ficar contando mentira um do outro, né, o que acontecia mais antigamente. Nos dias de hoje, trazendo para os dias atuais, é compartilhar fake news também, irmão. É não ter ideia daquilo que você está compartilhando, se aprofundando em assunto. Porque às vezes a gente tem uma ideia super superficial daquilo que está acontecendo e não tem o temor que às vezes você está prejudicando uma pessoa. A gente já viu vários casos aí de que aconteceram coisas terríveis por conta de compartilhamento de fake news. E na hora me veio isso quando eu estava lendo isso. E quando a gente fala sobre isso, vem também à tona o versículo 12 do capítulo 2, que eu acabei de ler, né, sobre ser pacífico. Né? Você tem que ser uma pessoa pacífica, equilibrada, que traz paz aonde você fala e paz naquilo que você ministra e que você fala. Amém? E até no que você compartilha, vamos colocar aqui. Não causando intriga, né? E chamando para briga, vamos chamar assim, né? E de novo, porque essa casca da tela, da rede social, daquilo que está se compartilhando, ela é muito frágil. Por detrás disso aqui tem você, enquanto ser humano. E do outro lado tem outro ser humano, lendo e recebendo. Então tomem cuidado com isso, irmãos. E é um alerta que eu estou fazendo com muito amor, porque eu também já fiz isso, e eu sei como que é. E você sente, cara, eu me senti um inútil quando eu compartilhei o negócio. Falei, cara, que besteira que eu fiz, para que eu fui pôr esse negócio para frente, nem fui consultar antes. Amém? No versículo 2 também, quando fala sobre demonstrar a verdadeira mansidão, né? E eu já falei sobre isso. E no versículo 3, aí eu gostaria de ler de novo o verso 3 do capítulo 3. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando uns aos outros. Irmãos, nós também temos os nossos pecados e os nossos erros. E aqui está falando, o Tito fala no passado, né, quando ele fala que houve um tempo que você também era dessa forma, mas essa parte aqui é a luta diária da santificação, de você não cair nos mesmos erros e de você permanecer na trilha e permanecer no caminho correto. Amém? Então, tomar cuidado justamente com esses desvios, né, de conduta e, principalmente, na falta de piedade com quem tem esses desvios, na falta de amor com quem tem esse tipo de desvio. Amém? E aqui, alcançar as vidas com boas novas, né? Demonstrando o amor. E no versículo 5 aqui, do capítulo 3, é maravilhoso também, porque me lembrou da palavra que foi ministrada pelo pastor Euclides alguns domingos atrás, sobre graça, né, e sobre aquilo que foi conquistado pelo sacrifício de Jesus, e que ninguém mais poderia ter feito daquela forma, só Jesus, né, aqui como Filho de Deus. E também do que o Geel ministrou, né, eu achei maravilhosa também, porque as pregações que a gente tem escutado aqui nos últimos domingos, tem pego trechos ou histórias da Bíblia que a gente já conhece de trás para frente, de tudo quanto é jeito, mas a palavra é viva, né? E cada hora a gente vê de um jeito, de uma maneira, de uma abordagem diferente. Então, como o Geel abordou ali no filho mais velho, eu achei maravilhoso também. E achei maravilhoso quando ele falou que o mérito é o oposto da graça. Você nunca vai merecer, meu irmão. Se você quiser merecer no reino, você está perdido. Você não merece, velho. Vou te falar um negócio, você não merece, cara. E eu também não. E graças a Deus pela graça que já foi dada. E no versículo 5 ele fala que não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele derramou, e aqui no versículo 6... ele fala, ele derramou generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui ele está falando da graça, do que ele fez. E no versículo 7 ele complementa, ele assim procedeu para que justificados mediante a sua graça. Glória a Deus, porque você foi justificado pela graça dele.
E se você fizesse por merecer, assim como o filho mais velho tentou fazer, merecer lá o cabrito gordo ou o boi gordo, já? O cabrito gordo, né, que você falou. O boi gordo. Cara, ele nunca ia merecer aquele boi gordo. O cara se matava lá, se sentia escravo, tinha um monte de problema ali que o Jael comentou. Mas ele nunca ia merecer. Ele nunca ia merecer. Era dele já, ele era herdeiro, ele já poderia ter conquistado. Amém? Glória a Deus. E no versículo 7 tem uma coisa que eu achei maravilhoso também. Justificado pela graça, viramos herdeiros. Está escrito viramos herdeiros aí, irmão? No versículo 7? Alguém pode me ajudar aí? Está escrito viramos herdeiros? Não. Está escrito nos transformássemos em seus herdeiros. A palavra transformar. E aqui é o complemento maravilhoso. A graça foi dada, ela está aí, ela é para você, mas você precisa se transformar. Glória a Deus. Você não virou herdeiro, irmão. Você precisa se transformar em herdeiro. Você precisa possuir ser herdeiro. E aqui transformação tem o viés também de tudo aquilo que a gente falou sobre a conduta. Sobre o modo como a gente age, sobre o modo como a gente está vivendo, sobre o modo como a gente influencia os que estão na nossa casa, os que estão ao nosso redor. Fala sobre tudo isso. Então aqui tem essa palavrinha que não está aqui à toa, sobre a transformação e para sermos os seus herdeiros. Tendo esperança no quê? Naquilo que é a maior promessa que Deus fez para você, por intermédio do que Cristo fez por nós. A esperança na vida eterna. Glória a Deus. Porque através disso que foi feito, é essa a esperança que a gente tem que ter. E a nossa transformação em busca da graça, e aí entra a palavrinha santificação também, eu incluo ela aqui, é para você alcançar a vida eterna, meu querido. É para você pregar para os demais, para que eles também alcancem isso. Isso que está sendo super pouco falado aí nos últimos tempos, né? Pastores aqui já alertaram a gente quanto a isso. Mas que é o seu principal foco, é o seu norte, é para onde você tem que rumar, para onde você tem que colocar o seu norte, a santificação e a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. De novo com as crianças, eles falam, mas isso significa então que a gente nunca vai morrer? Aí eu tentei explicar para eles que a gente morre todo dia. Não deu muito certo, irmãos. Ele só tem 7 anos e 9 anos, não deu muito certo. Mas glória a Deus, porque a semente está sendo plantada ali. E aí eu falei, significa, sim, que você vai ter uma vida maravilhosa com o Senhor Jesus no céu e vai ser para sempre. Se Ele não vier antes da sua ida, significa sim isso, a vida eterna para sempre. Amém? E no versículo aqui sobre ser transformado, né, e não virar, e ser herdeiro do reino. No versículo 9, né, ele faz um alerta importante também sobre, evita, no entanto, todo tipo de questão, né, tola, genealógica, discórdia, discussões inúteis a respeito da lei. Porquanto contendas são vazias e sem valor. E aí, de novo, veio para as redes sociais aqui, né, que, inclusive, se intensificaram, né, por conta da pandemia, né, o uso das redes sociais, o tempo que as pessoas acho que ficaram isoladas nas suas casas. Podia ter curtido mais a família e menos a rede social, né? E eu também me incluo nisso. Mas o uso se intensificou e as discórdias, inclusive, nas redes sociais também. Então, cara, você está batendo boca no Facebook, meu querido? Sério mesmo? Faz sentido? Não, né? Aqui o Tito está falando disso. Você está criando discórdia e caso? Não faz sentido nenhum. Primeiro porque lá no versículo 12 do capítulo 2 fala para você ser um pacificador. Não adianta, e é uma coisa que não faz o menor sentido. Aqui eu queria até chamar a atenção, até anotei o nome aqui, para quem puder, no Netflix, tem um negocinho lá chamado O Dilema das Redes. Alguém aqui já assistiu esse documentário?
recomendo fortemente que os irmãos assistam. Chama O Dilema das Redes. Assistam, queridos, assistam. Vocês que têm filhos, assistam. Adolescentes, assistam. Crianças, assistam. Eu não tenho Facebook, eu trabalho com tecnologia da informação. Todos aqui, acho que a maioria sabem. E eu não tenho Facebook. Ah, o bonzão não tem Facebook. Não, cara, mas eu tenho Instagram. Também me senti um baita de um manipulado quando eu assisti esse documentário. Assistam, irmãos. Estou fazendo um alerta para vocês aqui. Quem tem filho, assistam esse documentário. Para vocês terem uma ideia, lá fala algumas vezes, que o produto que está à venda nas redes sociais, que é gratuita, é você. É você que está à venda. É você que é o leilão. É seu filho que é o leilão. Lá fala algumas vezes sobre o aumento exponencial que teve no suicídio de jovens e adolescentes depois da vinda das redes sociais. Lá fala sobre o aumento de cirurgias plásticas, de garotas indo procurar cirurgias plásticas e levando a sua foto com filtro, para ela ser igual à foto com filtro dela da rede social. Assistam, queridos. É um alerta super importante aqui e também fazendo em amor. Eu assisti na última sexta-feira, eu trabalho com tecnologia, boa parte das coisas que tem lá eu já sabia e algumas obscuras que eu não sabia. Então é um negócio super importante, um alerta para a gente fazer. E voltando, né, à tona aqui, batendo boca na rede social, você vai ver que a rede social é uma das responsáveis pela polarização de tudo que está acontecendo no mundo. De tudo. É uma das, né? A outra é o ser humano, mas uma das responsáveis. Essa polarização política que nós estamos vendo, queridos. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com a sua fonte de informação, da onde você busca. Se é da sua timeline, eu já adianto para você que você está sendo muito enganado. Mas não é pouco, não, é muito. É um alerta em amor, queridos. E eu me senti super mal quando eu assisti e com pouca interação em rede social. Pouca, coloco entre aspas, porque ainda assim não é adequada. E no versículo 10, para quem gera contenda, intriga, não sei o quê, o Tito fala aqui, né? Para eu te alertar 2 vezes em amor. Eu já fui alertado umas 40. Graças a Deus, porque cada hora é um irmão diferente que me alerta de alguma coisa que eu faço errado. Mas aqui ele fala, ó, 2 vezes. Você tem 2 chances, meu querido. Brincadeira. Mas aqui ele fala, alerta 2 vezes e ainda uma segunda, e depois disso rejeita-o. Para você ver a gravidade disso. Daquilo que está sendo feito, de quem gera contenda e de quem traz discussões tolas. Amém? De novo, graças a Deus, teve uns 40 aqui que já me alertaram, então 2, 40, já foi 80 vezes que eu fui alertado. Tive 80 chances, Paulo, de ver só 2. Mas mesmo assim. Amém? E no versículo 11, ele recomenda e fala, porque quem gera contenda está pervertido e a prática do pecado por si mesmo já condena essa pessoa. Então, amém. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com isso. Essa é a palavra que eu queria ter compartilhado com os irmãos, mas deixando aqui registrado que para que nós, quanto corpo, quanto igreja, a gente se aproprie da maravilhosa graça que já foi derramada sobre nós, que a gente continue no caminho maravilhoso da santificação, o que nos transforma em herdeiros, como está escrito aqui, o que nos transformará. E aqui quando está falando de transformação de vida, de rumo, de santificação, e para que você alcance aquilo que é a maior promessa que Deus e o Senhor Jesus fez para nós, a vida eterna. Deseje ardentemente a vida eterna, meu querido. É isso, é para isso que a gente está aqui, para alcançar a vida eterna com nosso Senhor Jesus. Aproxime-se da graça, apropriem-se dela, continuem no caminho de santificação e desejem a vida eterna. É essa a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Eu espero que tenha caído no coração de vocês
E se lembrem, né, que eu sempre falo isso no começo, estou falando agora no final, toda vez que eu compartilho uma palavra, eu me sinto muito à vontade de falar sobre ela, porque o Espírito Santo primeiro falou comigo a respeito dela. Então, eu nunca falo no intuito de julgar ou falar qualquer coisa diferente que não seja o amor e a revelação que Deus e o Espírito Santo trouxe para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para encerrar essa parte? Senhor Deus, graças te dou, Pai querido, pelo seu Espírito Santo maravilhoso que habita em mim, habita na minha vida e habita na tua igreja, no coração dos meus irmãos, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado de forma diferente, Pai. Obrigado pela tua palavra viva. Aqui cada domingo tem sido ministrado, Pai, a tua palavra com uma abordagem diferente, de um jeito diferente, mas com a essência e com o temor da palavra do Senhor Jesus Cristo, da palavra dos profetas, da palavra do Senhor Deus para a nossa vida, Pai. Espírito Santo, continue nos guiando na empreitada, continue nos guiando no caminho da santificação. Pai, nos dê a certeza que conquistaremos, Pai, que estaremos juntos de Ti e conquistaremos a Tua abundante e maravilhosa promessa de vida eterna, Pai querido. Nos encha enche o coração com temor, Pai querido, para continuarmos na empreitada. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nos deu a Tua maravilhosa graça. Amém e amém. Glória a Deus.